Pastor Gilvan, eu louvo a Deus pelo seu ministério, juntamente com a sua esposa, missionária Simone, e todo este plantel de obreiro que faz acontecer essa grande obra aqui nesta cidade. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, de cada irmã. E de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem algo especial para a sua vida. Um pedido para a igreja: quem esqueceu e deixou seu celular ativado, não, ou põe no silencioso, ou se não desligue, mas não permita. Tá aqui, né, a informação. Obrigado, irmã. Ok, meus irmãos, porque o celular que Jesus vai usar está nas mãos dele agora. Amém? Então não saia do ar, não fique fora de área não, que vem uma ligação para você aí. Deus vai falar com você. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito obrigado. Podem sentar. Ler esses versículos causa frieza no meu coração, pois os mesmos reporta um dos fatos mais fortes da história da salvação. O capítulo 24 de Mateus é introduzido pelo capítulo 23. E o capítulo 23 é ocupado com o sermão mais forte que Jesus ministrou aos homens aqui na terra. No entanto, nesta ocasião, ele tem diante de si os líderes de religiões, de segmentos, que estavam ali no templo em Jerusalém. E Cristo não economiza palavras, ele pega pesado. Este sermão é classificado como o sermão da hipocrisia, porque ele está falando para homens que amavam mais a aparência do que a essência. Homens que ensinavam, mas não praticavam. Quando Jesus nasceu, já havia em Israel, que é um país do tamanho do estado de Sergipe, um dos menores do Brasil, um avião caça sobrevoa Israel dentro de 5 minutos. Então, neste pequeno país, havia 123 segmentos religiosos. Se religião resolvesse, precisaria ele ter vindo? Não. Jesus, neste sermão, ele se dirige a líderes de 3 segmentos religiosos que eram os mais fortes da época. Primeiro, a seita dos fariseus. Segundo, a seita dos saduceus. Terceiro, o segmento dos essêmios. Jesus não tinha como fazer parte de nenhum desses segmentos. Por que não? Porque os fariseus pregavam, mas não praticavam.
Jesus disse para eles: vocês pegam fardos pesados, põem sobre o povo, e vocês mesmos não movem nem com o dedo sequer. Não tinha como ele participar de um segmento hipócrita. Segundo vem a seita dos saduceus. Esse segmento era diferente, porque eles eram muito tradicionais, a ponto de não crer nos valores espirituais. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam na ressurreição. E Jesus disse para essa classe: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não tem como fazer parte do segmento de vocês. Já os essêmios era aquela classe que observava a lei ao pé da letra. No entanto, era um segmento antissocial. Este povo se isolava para praticar a lei. E Deus não quer o homem isolado. Deus quer o homem obedecendo a sua palavra e se dando por exemplo para o povo. Jesus era diferente. Jesus ensinava e praticava. Jesus trouxe revelações quanto ao mundo espiritual que nenhum outro profeta trouxe, pois a antiga aliança era limitada a valores terrenos, porque Deus vinha trabalhando com Israel. Jesus não veio para trabalhar com uma só nação. Jesus veio para trabalhar com o mundo inteiro. Então, ao concluir este sermão, Jesus olha para a cidade de Jerusalém, do templo, e, tomado de um sentimento que entristece a sua alma, as lágrimas saem teimosamente de seus olhos, e ele profetiza: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa fica-vos-á deserta, até o dia em que digás: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus está fazendo menção das 3 fases da história de Israel, quando ele diz: quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas. Ele está se referindo ao passado. Foi ele que tirou com mão forte, com braço estendido, aquele povo da terra do Egito. Foi ele que auxiliou todo aquele povo na peregrinação do deserto, nada faltou. Foi ele que abateu os adversários que se levantou contra os judeus. Foi ele que dispensou para com aquele povo as maiores e melhores cuidados e dispensações possíveis. Se você ler Romanos, capítulo 9, do versículo 4 a 5, os grandes privilégios de Deus veio para aquele povo: os pais, as ofertas, o culto que consistia nas ofertas. Por fim, Deus enviou o seu próprio Filho, dando um valor incomum àquele povo. Jesus agora está lançando o passado no rosto dos judeus. Quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis cuidar de ti, mas tu sempre me rejeitou. Aí ele chega no presente, aí diz: a casa de vocês vai ficar deserta. Casa deserta significa ausência da graça, ausência da presença de Deus. É o estado atual,
em que vivem os judeus até então. Então, por fim, ele, olhando para o futuro, diz: até o dia em que vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Um dia vocês se converterão. Um dia vocês entenderão o propósito, o plano que o Pai tem para as vossas vidas. Quando chegamos no versículo 1 do capítulo 24, a Bíblia diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo. Isto aqui, queridos, é um cumprimento profético pronunciado pelo próprio Cristo, quando ele diz: a casa de vocês vai ficar deserta. Ao concluir, ele vai saindo. Ou seja, era a glória de Deus que se fez carne e habitou entre eles. João disse: nós vimos essa glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória agora estava saindo do templo. O templo, a casa dos judeus, a partir de então, ficaria deserta. Eles não teriam mais a presença de Deus com ele. O profeta Ezequiel, no capítulo 11 do seu livro, ele viu este fato acontecendo, e Deus fala: tirarei a minha glória do meio deles, e darei a um povo que não me conhece. Deus tira essa glória, essa presença, essa dispensação da casa de Israel e joga para o mundo. Não é que chegou no Brasil? Não é que chegou na Paraíba? Não é que chegou em Guarabira? Não é que chegou na tua casa? Não é que chegou na nossa vida? Levanta as tuas mãos e glorifica a Jesus de Nazaré. Ele sai da casa dos judeus. Quando ele vai saindo do templo, os discípulos o segura pelas mãos e diz: mestre, será que não dá para observar a estrutura de tudo isto aqui? Porque Jesus exerceu um ministério de 3 anos e meio. E fazia 3 anos e meio que os discípulos caminhavam com ele. Jesus entrava no templo, saía do templo. Entrava no templo, saía do templo. Entrava e saía. E em momento algum ele expressou admiração. Em momento algum ele permitiu ser flagrado observando detalhes do templo. Não. O templo era o orgulho religioso dos judeus. O templo era a mola mestra da economia da nação, porque era aquele templo que atraía imigrantes do mundo inteiro, reis, chefes de estados, sacerdotes de religiões pagãs. Imigrantes do mundo inteiro vinham de terras longínquas para contemplar o templo de Jerusalém. Flávio Joséfo diz que ficou classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo aqui foi construído pelo governador Zorobabel, depois do cativeiro de Babilônia. No entanto, ele foi construído numa simplicidade, até que no ano 39 a.C., levanta-se um rei na Judéia chamado Herodes o Magno, ou Herodes o Grande. Este é o Herodes que, quando tomou conhecimento do nascimento do menino Jesus, ele determinou a morte de todas as crianças de 2 anos abaixo, porque simplesmente ouviu que havia nascido o rei de Israel. Ele ficou conhecido em Israel como o infanticida de Belém. Então, queridos, este Herodes, para se fortalecer, para se estabilizar na política da nação, ele faz uma tremenda reforma no templo. Ele reveste o santuário de ouro, e onde não havia ouro, tinha um mármore maciço,
Flávio Joséfo chega a dizer que quem não vislumbrou o templo de Jerusalém, não viu uma das obras arquitetônicas do mundo antigo. Queridos, o sol, quando focava o templo, ninguém conseguia fixar o seu olhar nele. Os judeus eram vaidosos por causa daquele santuário. Os judeus eram anches por causa daquele santuário. Os judeus levantavam fortunas naquele santuário. Aquela casa foi feita como ambiente de negócios em várias ocasiões. Em uma delas, Jesus entrou, pôs todo mundo para fora, para que o povo entendesse que a casa de Deus não é casa de negócio, mas sim santuário de adoração, santuário de busca à presença de Deus. Aleluia. Jesus não admira o templo. Mestre, será possível que só o Senhor não preste atenção nisso aqui? Jesus para por um momento, olha para seus discípulos e friamente responde. Eu nunca vi tanta frieza. E ele diz: vocês não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo, que não vai ficar aqui uma pedra sobre outra que não seja derribada. Ele deixa a cabeça dos discípulos, gente, cheia de interrogação. Porque a última coisa que poderia passar na cabeça de um judeu era daquele templo um dia ser destruído. Pedro olha para João, João para Pedro, tudo de olho arregalado, dizendo: vocês ouviram o que ele disse? Ô Pedro, foi isso mesmo que eu entendi? Ele disse que não vai ficar uma pedra sobre outra que não seja derribada. Os discípulos sabiam do peso que tinha a palavra de Jesus. Os discípulos já estavam em um nível que não dava para duvidar mais. Jesus um dia entrando em Jerusalém, viu uma figueira, procurou nela frutos e não encontrando, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E entrou na cidade. No outro dia, quando ele vai saindo, os discípulos olham para a figueira e vê a mesma murcha no chão e disseram: vocês lembram do que ele falou ontem? Olha o estado da figueira, olha como ficou a figueira. E os discípulos ficavam atemorizados com aquilo, porque eles entendiam que não estavam seguindo um homem qualquer, eles não estavam seguindo mais um. Um dia Jesus tem diante de si uma grande multidão, aí Jesus resolve estreitar o negócio. Então ele se apresenta como pão vivo, como água viva. Ele mostra para o povo a condição para segui-lo, até que alguém dentre a multidão diz: mestre, esse discurso é pesado, quem pode ouvir? E a multidão que se dizia ser discípulo de Jesus foi embora. Eu no lugar de Jesus, eu olhava para mim e dizia: fiz besteira, expulsei a igreja, e agora recomeçar tudo de novo? Jesus não é assim. Jesus não está preocupado com multidões. Jesus sempre preza por qualidade. Aí ele se volta para os 12 e diz: e vocês? Vocês não querem aproveitar a oportunidade de ir embora também não? Vou lá, rapaz, vou embora. Aí Pedro se levanta, meio que trêmulo, e diz: mestre, nós vamos para onde? A gente vai acreditar mais em quem a essa altura? Porque fizemos uma análise em todo o Israel e chegamos à conclusão que as palavras da vida eterna só saem da sua boca. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a esse Jesus. Os discípulos estão dentro do santuário de boca aberta. A sentença foi liberada. A palavra foi dita, não tinha mais como revogar.
Jesus falou isto no ano 30 da sua era. 40 anos depois. Quantos anos? Lucas, capítulo 21, versículo 20. Jesus diz: quando vive Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Quando vive Jerusalém cercada de exército, o tempo da destruição chegou. 40 anos depois, em razão de uma rebelião política, os judeus não queriam mais enviar para o Império Romano os seus impostos. Nesta época, quem comandava o império era Vespasiano Tito. Tito arregimenta o seu exército, sobe contra Jerusalém. Naquela época, as cidades eram cercadas. O exército de Roma cercou toda a cidade de Jerusalém. Quem estava fora não entrava, mas quem estava dentro também não saía. Então, queridos, o cerco durou 42 dias. O que é isto, pastor? Era uma estratégia militar daquela época. O objetivo era de enfraquecer o povo. Faltava pão, faltava água. O povo se prostrava diante da fome. Jeremias capítulo 4, versículo 10. O profeta disse que as filhas do povo de Deus coziam seus próprios filhos e serviam-lhe de alimento no dia da destruição da filha do meu povo. O povo virou canibal, gente, padecendo dentro dos muros de Jerusalém. No 42º dia, o imperador ordena o ataque. As milícias de Roma invadem Jerusalém. Ó irmãos, grande foi o derramamento de sangue na cidade. Flávio Joséfo diz que todos os dias eram jogados centenas de cadáveres sobre os muros da cidade. Todas as árvores de Jerusalém foram cortadas e feitas instrumentos de crucifixo. Assim como os judeus entregou Jesus a Pilatos para colocá-lo na cruz, Roma também põe cada judeu na cruz. O povo agora está colhendo o que plantou. Eu recordo-me de uma ocasião em que Jesus ia na via dolorosa carregando a cruz. As mulheres, ao ver aquele fato, um homem tão bom, justo, ensanguentado, carregando aquele madeiro pesado sobre os ombros, as mulheres batiam nos peitos e gritavam e choravam. Por um momento Jesus parou, se voltou para elas e disse: por que choreis por mim, filhas de Jerusalém? Chorem antes por vossos filhos, choreis antes por vocês, porque se ao lenho verde fazem isto, o que se fará ao seco? Jesus estava prevendo a desgraça daquele povo, estava prevendo que eles haveriam de passar. Jesus disse: ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Os soldados romanos pegavam as mulheres grávidas, abriam-lhes a barriga, tiravam o filho de dentro, dava com a sua cabeça nas pedras e jogava ao chão. Quando as mulheres queriam correr, eles pegavam cada uma delas, pegavam gatos vivos, colocavam em suas barrigas, costurava e soltava. Quando a mulher queria abrir a barriga para tirar aqueles gatos de dentro de si, eles cortavam os pulsos das mulheres e deixavam-as batendo no chão. Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação. Jerusalém chamou o Salvador de Belzebu. Jerusalém apedrejou o Salvador. Jerusalém perseguiu o Salvador. Agora a sentença chegou sobre eles. Queridos, e quanto ao templo de Jerusalém, a história diz que Tito queria poupar o templo para deixá-lo como relíquia para o Império Romano, mas naquela ocasião o clamor na cidade era muito grande, crianças correndo, mães
querendo escapar com vidas, pais em desespero, para onde se olha só vê sangue derramado, e a história diz que Tito para e grita para os soldados que têm flechas inflamadas, com tochas acesas na ponta, atirando contra o templo. Ele grita: o templo não, o templo não, o templo não. Mas o templo estava debaixo de uma sentença, o templo estava debaixo de uma palavra, que quem falou foi aquele que não mente. Eles incendiaram o templo. Todo o ouro revestido nas paredes derreteu-se e ficou embutido nos alicerces do santuário. Mas à frente, para extrair de volta aquela fortuna em ouro, tiveram que derrubar todas as paredes, 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 tijolo por tijolo. O templo foi sendo desfeito, foi sendo destruído, e na proporção que os judeus iam vendo, iam chorando, e cristãos que tinham conhecimento da profecia, diziam: a palavra de Deus não falha, o que ele fala com a boca, ele cumpre com suas mãos. O que ele fala com a boca, ele cumpre com suas mãos. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. A palavra daquele que não mente se cumpriu ao pé da letra. Eu me dirijo à igreja deste momento e pergunto a você: qual o nível do valor da presença de Jesus na sua vida? Eu gostaria que toda a igreja inclinasse a cabeça agora e refletisse sobre o que de fato Jesus representa para você. E quem tem sido você na presença dele. Aleluia. Aleluia. Deus foi madrugando e insistindo com os judeus e dizendo para eles: o céu é o meu trono, a terra é o escabeles de meus pés, que casa me edificareis vós? Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu habito dentro de um santuário que eu construí com as minhas próprias mãos. Sou eu, é você. Diga para seu irmão: o templo é você. O santuário é você. A morada do Espírito Santo é você. Olhe para mim. Um jovem chegou para um pastor, disse: pastor, eu quero fazer uma tatuagem no meu corpo. O que o senhor me diz? Pastor, disse: Deus me dê graça. O pastor disse: vamos supor, meu jovem, que eu pegasse
a chave do meu carro e te desse para tu dar uma volta na cidade, e de repente você se encontrasse com um de seus amigos e dissesse: vamos colocar esse adesivo aí no seu carro, o que você diria para ele? Pastor, eu diria que não, porque o carro não é meu, o carro é seu. O pastor perguntou para ele: você entendeu? O jovem coçou a cabeça e disse: não. Você não entendeu? Leia aqui o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Põe aí. Vai sair aqui? Vamos ler aqui todos juntos? Aleluia. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o carro não é seu, não coloque adesivo nele. O corpo não é seu, não coloque adesivo nele. Levanta tuas mãos, glorifica teu Deus. Receba a presença do Espírito Santo aí, agora. Se Jesus derrubou aquilo que os judeus tinham de sagrado, porventura não pode ele derrubar quem brinca com a presença do seu Espírito? Alabacandui, relabaia, deralabacove candoria xandaraia. Onde está a igreja que veio para adorar, para glorificar a Jesus de Nazaré? Glorifica, 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 glorifica. Abre a tua boca para ser cheio. Abre a sua boca para ser renovado. Abra a sua boca e glorifica aquele que vive. Ele está na tua vida. O diabo lutou para te matar. Já que não conseguiu, nunca mais ele te mata. Levanta a sua mão direita e diga comigo: Espírito Santo, obrigado por morar em mim. Ela mandou ir achando arabacove candaraia. O diabo é doido para voltar a morar na sua vida. O diabo é doido para querer voltar com aquela depressão, com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquele desejo de morte. Ele é doido para te matar, para te induzir ao suicídio. Mas as obras dele caiu por terra. Sabe por quê? Porque o valente entrou na casa do valente, amarrou o valente, colocou ele para fora e acendeu a luz e disse: a casa está liberta, a casa está liberta, a casa está liberta. Oh glória! O meu menino chegou para mim, ele tem 11 anos de idade, e disse: pai, eu estou querendo fazer um desenho aqui na minha sobrancelha.
Eu disse: é mesmo, meu filho? Sente-se aí. Ele sentou. Eu disse: você crê que foi Deus que te criou? Ele disse: sim. E se foi Deus que te criou, se Deus entendesse que você precisaria desse desenho na sobrancelha, Deus teria feito, sim ou não? O senhor acha, pai, que tinha? Tinha, filho. Porque ele não pintou o papagaio? Ele não pintou o pavão? Ele não fez a arara? Ele não fez tudo perfeito? Por que não faria esse desenho aí na tua sobrancelha? Ei, meu filho. Outra coisa. Dá uma olhada para mim, teu pai. Você vê isto no seu pai? Eu disse: não. Outra coisa. Dá uma olhada para os teus tios. Os caras que tomam a pinga, nem crentes são. Você vê algum deles com esse movimento, desenhando sobrancelha? Ele disse: não. E por que você quer desenhar a sua? O senhor não sabe de uma, pastor. 3 dias depois, chega um menino perto de mim e diz: pai, eu desenhei a sobrancelha. E se foi, filho? Tá certo. Venha cá. Vamos ali comigo. Onde, pai? Lá no quarto de oração. Vamos. Ele entrou comigo no quarto. Sente-se aí. Sentou. Contei toda a história novamente. Deus fez isso? Não. Seu pai tem isso? Não. Teus tios têm isso? Não. Contei tudo de novo. Não. E por que você fez? Tá, pai. O senhor sabe, né? A turma aí, tá todo mundo usando, né? E é. Tira a roupa. Ele ficou nuzinho. Aí peguei o cinto. O fogo caiu na terra. Rabacouve canda. Labacouve canduí. Foi. Mas chorou o bichinho. É. Diga para seu irmão, diga: foi um santo remédio. Se o homem julga assim, que dirá o Deus Todo-Poderoso. Aí chega Davi e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sim. Refrigera minha alma por amor do teu nome. Sim. Continua, Davi. A tua vara e o teu cajado me consola. Pode bater, Senhor Jeová. Bata. Pá, 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 pá. Agora olhe para mim. Eu sou pai e muitos aqui são. Viu? Estamos numa época em que você ou é homem ou é macho. De macho o mundo está cheio, mas de homens o mundo está carente. Não seja macho, seja homem. Tenha cinturão na calça. O sacerdote daquele lar é você. Se aquela casa não der certo, Deus vai cobrar de você. A mulher, ela pode ser o que for, pode ser juíza, pode ser promotora, pode ser a prefeita da cidade, ela pode ser o que for, mas quando chega em casa, ela quer encontrar um homem. Oh glória! Oh glória! Isso aqui é mensagem para quem quer morar no céu. É mensagem para quem tem compromisso com o trono da graça. A verdade tem que sair fora. A verdade tem que ser ministrada. A verdade tem que ser revelada. A verdade tem que ser dita.
Fique de pé, eu quero orar por você. Orelamando. Elabacovecanduia, xandarabacovecanduia. Você pode pegar na mão do seu irmão, por favor. Aleluia. 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 Diga para seu irmão: você é santuário do Espírito Santo. Diga para ele: Deus acredita em você. Deus fez um grande investimento em você. O que Ele tinha de melhor no céu, Ele enviou para habitar na sua vida. Porque temos dentro de nós um tesouro, dentro de um vaso de barro. O vaso é de barro, o vaso é fraco, o vaso tem problemas de saúde, problemas da família, o vaso tem suas quedâncias, mas o tesouro que está dentro dele é eterno, 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 eterno. Balança a mão do seu irmão e diga: seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. A unção do Espírito está se movendo neste lugar. Há uma autoridade sobrenatural neste lugar. O diabo perdeu mais uma contra a tua vida. Assim diz o Senhor: o adversário preparou um laço para toda a tua família, mas eu quebro nesta noite e dou livramento, e dou livramento, e dou livramento, e dou livramento. Onde está a igreja batizada no Espírito Santo? Fala em línguas estranhas. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca, vai glorificando, vai glorificando. Jesus pode te batizar agora. O pastor Edson Ferreira batiza com água, o pastor Gilvan batiza com água, mas está no nosso meio aquele que batiza com o Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor não é dado por medida, é derramado, é derramado, é derramado. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Receba agora, receba. Escuta a igreja falando em línguas estranhas. Satanás, contra esse povo jamais tu prevaelecerás. Ora lamanduia xandarabaia sorecandarabá. Toda a igreja, por favor, eu queria que você fosse pisando no chão como se estivesse marchando. Faça isso. Pastor, o que é isso? Isso é movimento? Não, filha. É uma ação do Espírito Santo. O diabo está quebrando laços que prendiam os pés de muita gente dentro dessa casa. Nunca mais os teus passos serão presos. Te prepara para caminhares como nunca caminhasse na terra. Te prepara para receberes de Deus o que ainda não recebeste. Te prepara, te prepara, te prepara, te prepara. A unção é grande, pastor Gilvan. A unção é grande, pastor Gilvan. O diabo vai cair de joelhos aos teus pés. Lá atrás, quem está recebendo? Quem está recebendo?
quanta alegria! O fogo está saindo do altar em direção à igreja, mas eu quero sentir o fogo vindo da igreja em direção ao altar. É fogo cruzado nesta noite. Recebe, 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 recebe. Balança a mão do seu irmão com educação. Balança assim, diga: acorda. É tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio. O santuário dos judeus caiu, mas você não vai cair não. O santuário dos judeus caiu, mas a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, não vai cair. Deixa eu ouvir a noiva. Pode adorar Ele aí com palmas. Você pode enaltecer o nome dEle. Você pode bendizer o nome dEle. Oh!